Pai e, pelo que me lembro, eu faço parte dessa igreja desde que eu nasci. Eu cresci nessa igreja, conheci minhas melhores amigas aqui e eu vivi muitas memórias boas aqui. Mas a coisa mais importante é que eu conheci Jesus aqui e eu aceitei Jesus aqui nesse lugar. Então, eu acredito que esse lugar sempre será um lugar muito especial para mim, porque foi aqui que é onde minha história com Jesus começou. Então, a minha história com Jesus começou quando eu era bem pequena, então eu não entendia muito da vida e ainda não entendo, mas era um pouquinho difícil para mim para conectar diretamente com a minha fé. Mas, depois que crescemos um pouquinho mais e achamos as nossas respostas e lutamos pelo nosso relacionamento com Cristo, a gente se sente mais perto dele. E eu me sinto mais perto dele, até mesmo no meio de todos os meus conflitos. Então, eu só tenho 15 anos, mas eu preciso dizer para vocês, eu sinto que eu tivesse vivido uma jornada de fé muito grande, porque eu já tive momentos bons que eu senti muito perto de Deus e eu já senti muito distante dele. Mas eu sei que tudo isso faz parte da minha história com ele. E todas essas dificuldades ou fases fazem parte de um grande plano, de um grande quebra-cabeça. Então, no final do dia, eu sei que não importa a circunstância, eu sei de onde a minha força vem e eu sei que eu preciso permanecer firme e forte no Senhor. Então, antes de tudo isso começar, eu queria falar para o pastor, muito obrigado pela essa oportunidade, eu estou muito feliz. Eu estou um pouquinho nervosa, mas eu estou muito feliz. E eu só queria compartilhar uma palavra de encorajamento para vocês. Eu estou aqui hoje para falar para vocês, para permanecer forte no Senhor. Então, vamos começar. Abrem as suas Bíblias e em casa, abre sua Bíblia, não abre seu telefone. Eu acho que é bem mais importante abrir sua Bíblia física. Então, abre aí a sua Bíblia em Isaías 55:9 e lê junto comigo na sua casa. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Então, depois que eu li esse verso, eu pensei comigo mesmo. É verdade, os caminhos e os pensamentos do Senhor são sempre mais altos e maiores do que os nossos. Mas isso não quer dizer que é tão fácil permanecer nos caminhos do Senhor. Então, vamos lá. Confia no Senhor. Eu sei que confiar em Deus no nosso dia a dia não é muito fácil, mas confiar em Deus quando enfrentamos situações difíceis como Abraão na Bíblia é uma coisa mais difícil. Mas confiar em Deus no impossível, quando não vemos nenhuma solução, é a coisa mais difícil de tudo. É quando sentimos incapazes, quando chegamos no fundo do poço, aí sim, precisamos confiar nele também. Sempre precisamos confiar nele. Então, eu tenho uma pergunta para você que está me assistindo nessa noite. Você alguma vez já esteve numa situação assim? Eu sei que eu já estive lá e não é nada bonito. E eu sei que todos nós já estivemos ou estaremos nessa situação um dia. Nós todos experimentamos circunstâncias difíceis de se lidar. Dores, perdas, confusões, coisas assim, coisas difíceis de se lidar. Mas isso quer dizer que o plano de Deus está falhando? Quer dizer que não podemos confiar nele mais? Não, é exatamente o oposto. É nessas horas mais difíceis que precisamos confiar nele e a gente tem as palavras como de Isaías que a gente leu aqui para nos confortar. Vamos ler mais uma vez. Os caminhos de Deus são bem melhores que os nossos. Então, quando não entendemos por que a vida fica tão diferente ou tão difícil de repente, igual agora com o COVID-19, confiar na sabedoria do Senhor liberta os nossos corações e nos ajuda a crescer em nossa fé.
e também nos ajuda a superar todas as nossas dificuldades. Então, algumas vezes precisamos lutar por somente um momento, mas algumas vezes precisamos lutar por meses ou anos, porque o tempo de Deus é muito diferente do que o nosso. Então, Ele nos ama. Então, quando a nossa confiança está enraizada em Deus e somente em Deus, nós tornamos firmes e fortes no Senhor. When our trust is rooted in God's way and only God's way, we become so much stronger in the Lord. Outra coisa importante que eu queria falar para vocês é isso, que me ajudou muito na minha vida e na minha jornada de fé. Fale com Deus todo dia, porém escute mais. Essa segunda parte é muito importante. Escute mais. Se olharmos novamente o versículo que lemos, diz que os caminhos do Senhor são mais altos e melhores do que os nossos. Mas também diz que os pensamentos do Senhor são mais altos e melhores do que os nossos. Que coisa linda de ler! Até os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os sonhos, as vontades, as palavras sempre são melhores. Então, enquanto falamos com Deus orando todo dia, devemos orar todo dia. Enquanto oramos todo dia e falamos com Ele, devemos deixar que Suas palavras e Suas vontades sejam maiores. Toda vez que oramos, devemos abrir os nossos corações e devemos abrir as nossas almas e os nossos ouvidos. A coisa mais importante é para abrir os seus ouvidos. Ouve a voz de Deus e deixa Ele falar com você. Deixa a voz dele ser bem mais alta e a sua voz ficar baixinha. Então, quando deixamos a voz de Deus ser mais alta e a nossa baixinha, passamos a querer muito mais, oramos mais, lemos a Bíblia mais e sempre queremos mais e mais de Deus. Então, eu estou falando para você nesse momento, ouvidos. Então, quando ouvimos mais a voz de Deus, começamos a confiar em tudo que Ele faz e tudo que Ele faz para você e para os outros. So, when we open our ears and we open our souls and hearts to God, we begin to trust in everything He says and everything He does. E assim é como deve ser. Então, a terceira coisa que eu queria falar para vocês nessa noite é uma coisa que já me ajudou muito na minha vida. É uma coisa muito simples, mas muito importante. E isso é: saiba de onde a sua força vem. Quando começamos a mergulhar profundamente nos caminhos do Senhor, precisamos ter certeza de onde a nossa força vem. E aqui é onde o obstáculo de medo entra nas nossas vidas. Quando começamos a ter certeza do que nós acreditamos e da nossa fé, o medo entra nas nossas vidas. E agora é quando os inimigos irão levantar contra nós. Então, rapidamente, abre suas Bíblias junto comigo de novo. Abre em Isaías, mas dessa vez abre em Isaías 41:10. E vamos ler juntos. Você lê em voz alta na sua casa e eu vou ler aqui. Não fiquem com medo, pois estou com vocês, pois sou o seu Deus. Então, se Ele é o nosso Deus, para que então ficar com medo? Para que então deixar o medo entrar nas nossas mentes e nas nossas vidas? Para mim, isso fala que a gente tem que começar a acreditar e pensar e viver o que a Bíblia está falando para nós. Então, eu vou ler mais uma vez, porque eu acho esse versículo muito interessante. Então, eu vou ler mais uma vez. É muito simples, mas é muito poderoso. Não fiquem com medo, pois estou com vocês, pois sou o seu Deus. Nossa força vem de Deus e só de Deus. Somos somente carne e osso, mas não tenha medo, porque Ele sempre está com você. Então, quando o medo aparecer, vamos confiar que sabemos quem nos faz forte. Nunca é nossa própria força, é sempre o Senhor que nos dá força para mover para frente nas nossas vidas. It's always the Lord that's giving us strength to move on in life, and with Him we can face any obstacle and get through anything. Então, bem, para concluir tudo que eu falei nessa noite, para você que está me ouvindo,
muito obrigada de vir aqui e ficar com esse momento comigo. Então, se você não levar ou lembrar de nada que eu falei nessa noite, lembra disso. Eu quero falar uma coisa que é muito importante para mim. Se você for um cristão, seja seguro disso e seja seguro da sua fé. Você precisa ser corajoso. Nós temos a resposta para qualquer problema, temos a solução para qualquer problema que você esteja passando agora nesse momento. E isso é Jesus. E você sabe disso. Você sabe disso. Então, você sabe disso porque você já experimentou Jesus. Então, caminhe com Ele, caminhe seguro e confiante junto com Jesus. Esteja seguro na sua identidade como cristão. E esteja seguro no que Deus está mandando você fazer agora nesse momento. So remain strong in the Lord and be confident. Trust in Him, open your soul, open your mind, and listen to what He's saying right now. Because I assure you, He wants to touch you, He wants to feel you, He wants to listen to you. So please open your ears and listen to Him, because He wants to speak to you. And I just wanted to say, because I know there's someone out listening that really needs to hear this. Some of us right now, or maybe you are living like this right now. Some of us are living with one foot out in the world and one foot in the church. And we're feeling so imbalanced and we don't know what to do with our lives at the moment. And I'm not just saying that to get you in trouble or anything. I'm saying that because I know, because I've been there. So please, get your foot out of the world. No matter how much the world pressures you and tells you that it's the right thing, I can assure you, being out the world isn't the right thing. So come back to the place that's home, because God is your home. So come back home. E seja seguro no Senhor. Então, permaneça firme e forte no Senhor, e permaneça seguro nele, e permaneça seguro na sua fé. Muito obrigada e que Deus te abençoe nessa noite. Vamos orar. Vamos orar. Thank you, God, so much for this wonderful opportunity. I'm so happy to be up here, and I'm so happy that I have maybe touched someone's heart. Thank you so much for this moment. Please bless all the rest of the people that are going to be up here, that you may use them, and the Holy Spirit may be in this room, in all the houses. Thank you so much. In Jesus' name I pray, amen. Pode bater palma aí.